A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Mas é muito bom estar aqui com vocês, na cidade em que Rebeca e eu nascemos, e também na igreja que tem muito a ver com a nossa história. Estava pensando ali, fazendo uma retrospectiva, final de ano é época de retrospectiva, né? Eu estava pensando que aos 7 anos, tia Isolina me buscava, eu morava aqui na São Luís, ela me buscava para trazer aqui na escola bíblica. A minha sala era ali onde tem aquela mesa redonda, que eu acho que por algum motivo era uma sala ali, não era aberta, tinha uma sala ali. E aos 10 anos, Cristo me alcançou lá na igreja bíblica do Boa Vista. O pastor Gilberto Filsinger estava pregando, e aí numa dinâmica que ele estava fazendo com as crianças, ele perguntou se alguém lá queria crer em Cristo como Salvador, e Deus me alcançou naquela manhã de domingo. Em 96 fui batizado aqui nessa igreja, o pastor Jorge me batizou, né? Ele parece novo assim, mas ele já tem já tem mais de 40, então, né? Tinha um batistério aqui, né? Não é? Tinha um coral aqui, e aí fui batizado nessa igreja. E também tive instruções acerca da chamada de Deus para a minha vida, vocacionalmente falando, nessa igreja, através das conferências missionárias, através do discipulado que o pastor Cacuto e outros faziam comigo. Então, muito da história que Deus construiu e escreveu na minha vida tem a ver com a instrumentalidade desta igreja e das pessoas que Deus usou aqui nessa igreja. E se Rebeca fosse falar, o discurso seria o mesmo, com detalhes diferentes, mas muito do discurso seria parecido. Então é bom estar aqui de volta, ver alguns irmãos amigos, reencontrar, na verdade, né, com filhos, né, um pouquinho mais velhos, mas conhecer outras pessoas novas a quem o Senhor tem acrescentado a essa igreja. Então me alegro demais todas as vezes que estou aqui. Posso contar para o Lucas, para a Lara, né, algumas das histórias, né, aqui da igreja, de coisas aqui da cidade. Então é bom estar de volta e é bom rever todos vocês. Antes de também prosseguir, falar da nossa gratidão a essa igreja, né? Então muito obrigado por todos os irmãos e a igreja instituição, porque ao longo de todos esses anos, nós vamos para o 14º ano lá na PV Nordeste. Então, ao longo de todos esses anos, a igreja tem orado por nós, tem investido financeiramente no nosso ministério. Então, nós somos imensamente gratos, e os frutos que o Senhor tem concedido lá naquela região, tem muito da mão, dos joelhos, do bolso de vocês. E só no céu nós vamos conseguir, nós não, né? O Senhor, de alguma forma, vai contabilizar e vai honrar da forma que lhe apraz o investimento que os irmãos têm feito em tantos missionários e também em nós que estamos lá. Se formos parar para pensar como as igrejas bíblicas, e essa igreja aqui tem sido usada por Deus para abençoar, você pode pegar só as missões para-eclesiásticas, sem contabilizar os pastores que estão espalhados aí por outras igrejas. Mas você pega a Palavra da Vida, você pega a Meva, você pega a Missão Novas Tribos, você pega Além, você pega sei lá, MEAB e tantas Asas do Socorro, e você vai contabilizando pessoas as quais a igreja bíblica, o movimento bíblico e essa igreja tiveram o privilégio de participar de alguma forma. Isso é bênção, isso não é como obra de infraestrutura. Geralmente administrador público não quer fazer saneamento básico, porque não aparece. É esse tipo de ministério que essa igreja ao longo da história tem se envolvido, isso para a glória de Deus, e um dia o Senhor há de recompensar a cada um que tem feito com um bom coração e com a motivação correta. Então fica externado pública a nossa gratidão aos irmãos dessa igreja. Bem, antes de falar da família, queria mostrar, espero que tudo funcione aqui, os técnicos lá me disseram que vai funcionar com certeza, então eu estou, maldito homem que confia no homem, né? Mas vamos lá. Bem, cara, você tá podendo, hein? Tá funcionando. Bom, o ministério
que ao longo desses anos, Rebeca e eu estamos mais prioritariamente envolvidos é o Ministério de Ensino, lá na Palavra da Vida. Então, uma das ferramentas que nós temos de ensino é o Instituto Bíblico Palavra da Vida, o IBPV. Então, esse instituto ele tem 2 programas, né? É um programa de 3 anos, a primeira parte dele nós chamamos de Projeto Marcos e tem por finalidade a orientação vocacional, o despertamento missionário de jovens, principalmente aqueles que estão no período universitário. A universidade é um grande desafio para o jovem. Grande parte deles, infelizmente, tem se desviado dos caminhos da fé quando adentra a universidade. Não somente por causa do ambiente universitário, mas também por causa do conteúdo, né? O conteúdo é extremamente ateísta. Principalmente nesses dias, talvez Deus nos traga novos tempos de uma visão, de uma ideologia menos marxista do que essa apresentada nos recintos universitários, mas geralmente, independentemente dos cursos, sejam de humanas, de exatas, biológicas, o conteúdo é anti-Deus. Então, para o jovem enfrentar esse desafio, é uma dificuldade. Então, é um programa talhado para lidar com essa questão da base bíblica para o jovem, que vai enfrentar o cenário universitário, ou um despertamento para ele seguir no ambiente ministerial. Então aí nós temos a turma de 2018, que acabou de se formar, dia 1º de dezembro foi a formatura deles, 24 se formaram, alguns deles permanecem conosco para a segunda parte do curso, que nós chamamos de Teológico Ministerial. Aí são mais 2 anos, que o jovem, rapaz ou moça, ele segue entendendo que Deus tem um chamado para o pastorado, para missões, e esse é o programa do Instituto Bíblico. A nossa previsão, nossa oração, na verdade, é de reunirmos próximo ano 50 alunos, 30 do primeiro, 10 do segundo e 10 do terceiro ano. Se Deus nos permitir, essa é a nossa expectativa para o próximo ano. Então, caso os jovens que aqui estão, sem querer mexer, porque tem o seminário aqui também, mas caso Deus direcione ou um conhecido, a Bia está aqui, só vai embora quarta-feira? Então até quarta-feira ela está aí, ela pode te dar mais informações. Bia é secretária do Instituto Bíblico, ela é o nosso rostinho bonito do Instituto. Então, se você quiser falar, perguntar detalhes, como é que é o dia a dia do Instituto? Que hora eles acordam? O que eles fazem quando acordam? Bom, a Bia vai poder contar para você mais detalhes acerca disso, tá? Então, pedido de oração acerca desse programa. Então, alunos para o próximo ano, nosso desafio. Com a bênção dos alunos, nós precisamos construir mais quartos femininos e com isso também precisamos de mais professores residentes. Como o programa é de tempo integral, os alunos moram lá, então nós necessitamos de mais professores que sirvam como instrutores e instrutoras dos alunos que estão lá. Nosso programa ele tem um tripé: vida, estudo e ministério. Vida é um acompanhamento, um discipulado, rapazes com rapazes, moças com moças. Ministério, eles têm uma supervisão ministerial, cada final de semana eles estão numa igreja diferente. E os alunos de primeiro ano, eles também têm o que nós chamamos de viagens missionárias. Então esse ano nós tivemos em 2 localidades do sertão. Tivemos no sertão pernambucano, numa cidade chamada Exu, e tivemos no sertão paraibano, numa cidade chamada Sumé. Isso. E é um desafio para eles. Muitos são de lá do Nordeste, mas nunca foram à região agrestina e sertaneja. Então, é a oportunidade de eles conhecerem sua própria região. É igual o araçatubense nunca foi para o pasto. Não sabe onde moram as vacas, acha que o leite dá em caixinha. E não dá, né? Então, o araçatubense tem que conhecer a zona rural, né? Tem que ouvir Tião Carreiro Pardinho, né? Coisa do tipo. Bom, é isso. Se puderem orar, além desse programa, Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar com um curso chamado CTL, um outro de aconselhamento bíblico, mas é nisso que nós estamos envolvidos na Palavra da Vida. Deus tem nos dado também o privilégio de servir numa igreja local, numa cidade que fica a 30 quilômetros lá da Palavra da Vida. A cidade chama Tracunhaém. Toda vez que eu falo isso, algumas pessoas franzem a testa assim, mas alguns nomes da nossa região também são a eles estranhos. Birigui, né? O que é Birigui? Birigui é uma cidade, o bairro aqui de Araçatu, cidade aqui do lado, né? Mas estamos lá em Tracunhaém há 10 anos, né? Eles têm nos suportado lá há 10 anos. Então, nesse ano nós investimos muito na área de formação de liderança local lá da igreja. E tivemos o privilégio de ordenar 4 obreiros locais, 2 diáconos e 2 presbíteros, e a gente ficou muito feliz com isso.
Desafio lá é continuar desenvolvendo essa liderança e passarmos agora para o desafio da expansão da estrutura física. O espaço lá é reduzido e conforme Deus vai acrescentando, a gente vai ficando sem espaço. E um dos desafios lá é ter um pouco mais de espaço físico para alcançar a comunidade de forma geral. Ainda temos um pouco de rixa entre católicos e outras religiões. A cidade predominantemente é católica e eu acho que eu já falei isso aqui. Quando eles têm os dias das procissões, e é mais de uma vez no ano, eles costumeiramente, hoje menos, mas já fizeram isso com mais frequência. Eles passam em redor da praça, a nossa igreja fica na frente da praça, eles passam ao redor da praça e quando param na frente da igreja, eles começam, viva Nossa Senhora! E fogos e buzina, bem na frente da igreja, enquanto nós estamos fazendo o nosso culto. A gente tem que parar por alguns minutos, esperá-los passarem e tudo mais. O padre anterior era até mais meu amigo. Esse eu ainda não conheci, mas eu preciso ir lá, apertar a mão dele, olhar bem dentro do olho dele, né, perguntar quando vai ser a próxima procissão, né, para eu, né, dar um recado para ele. Enfim, orem por nós para que nós consigamos colocar a mão nesse projeto de expansão. Nós tínhamos a outra foto não está tão visível, mas era uma antiga casa pastoral que havia lá, acho que estava uns 20 anos assim, e aí a gente derrubou. O projeto é nós melhorarmos aí o fundo, fazermos um salão, um pequeno apartamento para receber o pastor, por enquanto, e termos uma área onde a gente possa fazer programação com as crianças e atrairmos a população da cidade para as programações realizadas pela igreja. A cidade tem um índice de analfabetismo de 31%, apenas 2% da população tem terceiro grau na cidade. Grande parte da nossa igreja, por exemplo, é semi-analfabeta ou analfabeta. Então nós precisamos de um programa que vise não somente a comunidade da nossa igreja, mas a comunidade de forma geral. Um outro problema da cidade é a água. Só tem uma vez por semana água nas torneiras das pessoas. Isso é um problema histórico, há anos. Não sei quando isso vai ser resolvido, mas tem água embaixo. A gente precisa de dinheiro para furar um poço e desbancar o mercado, a máfia do caminhão-pipa lá. O cara que tem caminhão-pipa lá é rico com força, né? Come cuscuz com carne seca todo dia. Então, são projetos que a gente lá tem como igreja e esse ano, se Deus permitir, a gente quer andar com eles num processo também de transição pastoral lá, a partir agora de 2019. Então, orem por nós, orem pelos ministérios na PV e também por esses ministérios lá com a Igreja Batista Central em Tracunhaém. E tem a nossa família, né? Talvez nem todos conheçam, mas aquela jovem senhora ali, né? É a Rebeca, minha esposa, araçatubense da Gema também, e somos casados há 13 anos, né? O Senhor foi bom comigo, me deu uma linda mulher, e eu sou muito grato a Ele por ter me dado a Rebeca. Bem, temos 2 filhos, Lucas e Lara, Lucas já com 10 anos, Lara com 7 anos, e Deus também nos presenteou com mais uma menininha que está vindo aí, se Deus permitir, que é a Liz, né? Liz, tá? Não é Laís, né? É Liz, com S, né? E pedimos que os irmãos estejam orando pela gestação da Rebeca, pela vinda da Liz. E sabe como ela termina muita energia, não tem sinal de internet, então a Liz está aí. Muito bem. Peço sabedoria lá no ministério, nos estudos e sustento financeiro. Esse período que nós estamos aqui é um período de recesso, mas também é um período de divulgação ministerial. Então, estamos aqui hoje, se Deus permitir, domingo, final de semana que vem estaremos em Guaíra, Barretos, talvez Rio Preto. Então a gente está num período de divulgação ministerial até início de fevereiro, quando voltamos para Recife, se Deus permitir, damos sequência ao ministério. Bem, é isso, teremos prazer de conversar mais com os irmãos acerca de detalhes, acerca lá do ministério. Vai ser um prazer investir esse tempo com os irmãos. Queridos, queria não somente mostrar as fotos e falar daquilo que Deus tem feito lá, mas queria também compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E o pastor já tinha cantado a bola para mim, mas essa época do ano, né? Domingo passado eu tenho podido estar mais perto aqui da igreja por causa da internet, né?
Ricardo tem feito um excelente trabalho, compartilha as mídias e a gente vai seguindo na medida do possível. Então eu ouvi, por exemplo, a pregação domingo passado, ou parte dela, né, sobre o Natal, e domingo passado que se fala sobre o Natal. E esse domingo que antecede a virada de ano, o que muito se fala é quais são os seus planos para 2019, né? Então, eu não sei se você já começou a fazer os seus planos, e se você já tem uma listinha. Você já tem uma listinha? Talvez alguns já a têm dentro das Bíblias, outros já fizeram e já colaram na geladeira, outros ainda a têm em segredo e estão esperando a virada de ano para poder compartilhar com alguém, né? Parece superstição evangélica, mas tudo bem, né? Enfim, normalmente se tem, nem que seja inconscientemente, alguns projetos, alguns planos para o ano vindouro. E geralmente nutrimos uma grande expectativa, aquilo que não conseguimos fazer em 18, em 19 vai acontecer. Em 19 eu vou fazer algumas coisas aqui em família. Em 19 eu vou ter um orçamento que seja mais enxuto, que seja mais austero, que seja mais flexível, que seja mais arrojado, enfim. Eu vou lidar melhor com a minha questão financeira. Ou, algo que não pode dizer, ainda que você não diga, mas a estética está lá. Não, eu vou começar a caminhar. Eu vou começar a dieta do pão. Como é que é, Beca, a dieta? Você substitui tudo e tudo que você for comer, você coloca dentro do pão, né? Salada com pão, carne com pão, ovo com pão, cuscuz com pão, tudo com pão. Bom, eu gosto muito de pão, então para mim é melhor do que a dieta da maçã, ou a dieta do limão, e tem tantas dessas dietas aí, mas geralmente está lá na sua listinha as questões estéticas. Bem, não querendo mexer na sua lista, porque ela é sua, nem querendo necessariamente lhe dar uma dica, né? Eu gostaria de incluir isso aqui que na verdade vai direcionar, vai implicar, vai determinar qualquer que seja a sua lista. Independentemente da lista que você desenvolva, independentemente do que você tem construído, do que você avaliou de ruim a de bom em 18, do que você está projetando para 19, tudo isso vai ser influenciado pelo seu relacionamento com Deus. Não é espiritualizar as coisas, mas lidar como elas foram projetadas para ser. Algumas pessoas dizem, mas Vinícius, nem tudo é teologia. Bom, conforme Colossenses capítulo 1, dizendo de que Ele é a imagem do Deus invisível e de que todas as coisas foram criadas por meio dEle, para Ele e por Ele, bom, eu entendo que todas as coisas na nossa vida, elas têm a ver sim, diretamente com o nosso relacionamento com Deus. Se é que nós temos um relacionamento com Ele. Pensando nisso, eu queria lhe provocar com essa pergunta que depois você vai entender o que ela tem a ver com a nossa exposição da noite. O que você acha de receber um convite para jantar? E essa época do ano é um momento em que isso acontece várias vezes. O pastor Newton estava aqui incentivando, né? Convida aí as pessoas, convida a Meire e a Celinha para jantar, comer uma buchada de boi, uma buchada de bode, coisa do tipo, né? Então, você gosta de ser convidado para jantar? Geralmente, gostamos, apreciamos, não somente para jantar, mas para qualquer coisa que envolva comida. É um chavão já, né? Crente, ele gosta de comer. Todas as suas reuniões têm que ter algum tipo de petisco. Bem, pensando no nosso relacionamento com Deus, que é constituído por uma somatória de fatores, alguns determinantes, ou um determinante, outros que influenciam. Eu queria compartilhar alguns deles com vocês. O primeiro e o determinante é o nosso encontro com Cristo. Não existe relacionamento com Deus sem encontro com Cristo. Um relacionamento com Deus sem encontro com Cristo é qualquer coisa menos relacionamento com Deus. Pode ser religiosismo, pode ser tradição, pode ser autoenganação, mas não é relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus envolve um encontro genuíno, transformador com o Senhor Jesus Cristo. Embora você não possa não ter um dia do mês, da semana em que isso ocorreu, você tem que ter na sua mente, no seu coração, um período
em que você identifica que naquele período da sua vida Deus te encontrou, Deus te alcançou por meio do Senhor Jesus Cristo. Tinha uma música que falava, né, foi na quarta-feira, foi na segunda-feira, era uma coisa dessa. Ainda que você não tenha um dia do mês ou da semana, mas você precisa identificar um encontro com Cristo, porque só aí, de fato, a verdade de um relacionamento com Deus é presente na sua vida. Isso é o que determina. Mas existem outras coisas que se influenciam. Conhecimento das Escrituras, sem conhecermos o Senhor por meio da palavra, sem conhecermos a Trindade por meio da palavra, é impossível termos um relacionamento com Deus. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são fiéis e dão sabedoria aos simples. Tito 2, versículo 12 diz que educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas como é que a gente vai viver de forma sensata, justa e piedosamente? Educando-nos por meio do quê? Da palavra de Deus. Você pode consumir uma variedade de literaturas, mas todas elas não se comparam à verdade absoluta da palavra de Deus. Em terceiro lugar, nosso relacionamento com Deus também é constituído pela submissão ao Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 diz que nós precisamos estar cheios, plenos, controlados, orientados pelo Espírito Santo de Deus. E o livro de Gálatas, ele constrói um contraponto, enquanto alguns judaizantes ou judeus ou defensores da prática da lei acreditavam que você conseguiria ter um relacionamento com Deus e frutos por meio simplesmente da prática da lei. O que Paulo vai defender no livro, olha, de forma alguma. Quem foi que lhes enganou acerca dessas coisas? Somente por meio do Espírito, dos frutos constituídos por Ele, nós podemos de fato frutificar para o Senhor à semelhança dele mesmo. Então precisamos nos submeter e isso ser uma coisa dinâmica, diária. Isso faz parte do relacionamento com Deus. Frequência à igreja. Cultos, embora hoje tenhamos a tecnologia da internet, cultos não são assistidos, cultos são prestados. Por isso, ainda que você e eu possamos consumir da tecnologia para participar de algumas reuniões, de alguns cultos, esse não é o formato estabelecido por Deus, porque nós nos achegamos à casa dele, por assim dizer, para oferecer um culto de aroma suave e agradável a ele. E de forma ativa, não de forma passiva. Não, você dá algo ao Senhor como forma de culto. A frequência à igreja, pelos textos que aí e outros tantos que podem ser encontrados nas Escrituras, também constituem parte do nosso relacionamento com Deus. E um quinto elemento, não apenas nos limitando a esses, como os únicos que fazem parte do nosso relacionamento com Deus, mas como parte integrante desse assunto, conselhos sábios. Conselhos sábios por meio de conversas, como irmãos íntegros, fiéis e maduros. Conselhos sábios por meio da exposição da palavra, como está acontecendo aqui. Conselhos sábios por meio de outras circunstâncias, outras metodologias estabelecidas pela soberania divina, por uma circunstância, por um evento, por algo que aconteceu na vida de outra pessoa, de outra comunidade, como 1 Coríntios capítulo 10 diz. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo é usado por Deus para desafiar, para exortar a igreja de Corinto, para que eles olhassem para aquilo que aconteceu com o povo de Israel, aprendessem com isso e não caíssem no mesmo erro. Conselhos sábios. Os conselhos sábios são usados por Deus como parte do relacionamento que Ele deseja construir comigo e contigo. Alguns textos falam sobre isso, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 14, Colossenses 3,16, 1 Tessalonicenses 5,11 e Hebreus 3,13. Todos esses textos falam sobre o privilégio que o Senhor nos concedeu, usando conselhos, a sabedoria que vem do alto, que vem dele, por boca dos filhos e das filhas dele, para nos orientar acerca do nosso relacionamento com Deus. Bom, nessa ocasião, o que eu gostaria de construir aqui nessa noite, nos minutos que ainda tenho, é de enfatizar um desses fatores, que é justamente os conselhos, como um dispositivo de auxílio providenciado por Deus para contribuir no nosso relacionamento com Ele. E aí eu quero voltar àquela pergunta provocativa do início.
Quem não ouve conselhos sábios, na multiplicidade dos formatos que o Senhor assim proveu, será convidado para o jantar das consequências negativas. Então imagine que, ilustrativamente falando, essa cadeira seja uma cadeira posta para você e para mim, para participar de um desses jantares. Mas acontece que, para participar desse tipo de jantar, ninguém, pensando assim, genuinamente, gostaria de participar. Porque esse jantar é o jantar das consequências negativas como fruto de um ato de desobediência, de rebeldia, de tapar os nossos ouvidos aos conselhos sábios da parte do Senhor para você e para mim. E a minha oração, desafio, tanto para a minha vida, a vida da minha família e para os que estão aqui presentes, é que o ano de 2019 nós não participemos desse tipo de jantar, participemos de outros tipos de jantares, mas não desse tipo de jantar que é apenas consequências negativas por não ouvirmos os sábios conselhos da parte do Senhor para mim e para você. Queria convidá-lo, por favor, a abrir a sua Bíblia para o livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículos 22, 23 e 24. Livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículos de número 22, 23 e 24. O livro de Provérbios faz parte da literatura sapiencial, de sabedoria. Se nós formos resumir assim de forma bem veloz, a ideia do livro de Provérbios é conceder sabedoria a você e a mim para viver de forma habilidosa num mundo caído, que já era caído naquela época e continua caído para você e para mim nos dias de hoje. É um livro que funciona muito bem e que tem muitos conselhos que se aplicam de forma perfeita no nosso cotidiano, dia a dia, principalmente aos jovens. É um livro que foi escrito na realidade israelita para o jovem judeu, mas não se aplica apenas aos jovens, se aplica a você e a mim, à medida que nós nos submetamos e coloquemos em prática esses conselhos e princípios em nossas vidas. Provérbios 15, de 22 a 24, diz assim a palavra de Deus: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva o prudente para cima, ele deixa a sepultura para trás. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela liberdade que temos, liberdade em termos políticos, sociopolíticos, mas principalmente a liberdade do Espírito e a sabedoria proveniente do Espírito para entendermos a Tua Palavra. Nos ajude a nos submeter a esse ministério e, capacitados pelo Senhor, colocarmos em prática nas nossas vidas e ainda sermos instrumentos para ajudarmos outras pessoas a colocar em prática em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 15 de Provérbios talvez seja mais conhecido pelo versículo 1, que diz que a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. O fato é que você não consegue pregar um capítulo todo de Provérbios salvaguardando um único assunto por causa do estilo dessa literatura. Então, por isso, a seleção desses 3 últimos versículos que parecem guardar esse mesmo tema, conselhos sábios, para que você e eu não compareçamos ao jantar das consequências negativas. E por primeira lição, presente no versículo 22, eu gostaria de mostrar que os conselhos sábios nos ajudam a ser bem-sucedidos. Versículo de número 22, lendo novamente: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. É saudável, é salutar e é disciplinável fazer planos. Todos nós fazemos e devemos fazer uma vida bem organizada, uma vida bem estruturada, é uma vida construída por planos, por projetos. A grande questão é como lidamos com esses planos e com esses projetos. Salomão, o escritor deste texto, desse livro, ele tinha vários planos. Ora,
bem-sucedidos quando eles eram aprovados por Deus, ora mal-sucedidos. E o ápice da visualização desses planos mal-sucedidos são conhecidos, por exemplo, através do livro de Eclesiastes, onde ele perde a perspectiva de Deus, continua planejando, mas sem a perspectiva de Deus, ele não vê sentido, significância e significado na vida. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui com o texto é que, ainda que planejemos, nós não sabemos tudo. Ainda que você e eu tenhamos a disciplina de planejar, ainda que você e eu tenhamos a listinha para 2019, você pode ter lá na sua lista finanças, você pode ter estética, você pode ter vida profissional, vida vocacional, vida acadêmica, você pode ter os mais variados itens. Mas a questão que você e eu precisamos saber, mas saber de verdade na nossa mente e coração, é que nós não sabemos tudo. Pastor, mas isso não é uma obviedade? Mas parece que nós temos dificuldades com as maiores obviedades da vida. Nós não sabemos tudo porque nós somos limitados. Nós fomos feitos de forma limitada. Ainda que Adão e Eva estavam lá perfeitos no Jardim do Éden, mas eles não eram ilimitados como Deus é ilimitado. Ainda no Éden eles tinham alguma limitação, muito diferente das limitações que nós temos no dia de hoje, mas eles foram feitos de forma limitada do ponto de vista de Deus. Então nós temos limitações, e no mundo caído temos mais ainda. Só que nós não sabemos lidar com essas limitações desde pequenininho. Você pode perceber uma criança pequenininha aprendendo a dar os seus primeiros passos, e você tenta ajudar a criança. Qual é meio que um reflexo dessa criança? É tirar a mão de você porque ela quer andar sozinha. Puxa vida, demorei 9, 10 meses para conseguir me equilibrar nos meus joelhos, agora você quer me dar a mãozinha? Não, eu já sei de tudo. Eu já sei até avisar que estou com cocô, estou com xixi. Não, me deixa. E essa criança vai crescendo e isso não vai se resolvendo em sua mente, muito pelo contrário. E aí nós ficamos maiores e aí nós começamos a estudar. Não, agora eu já sei de tudo, porque eu já terminei o 2º grau, que agora não é mais 2º grau, sei lá qual é a terminologia que se usa, mas eu vou usar essa, pelo menos eu sei do que eu estou falando. Eu não sei o que é ensino médio, ensino maior, enfim. Não, agora eu já sei de tudo. Pai, o senhor não precisa mais ficar me dizendo o que fazer, o que não fazer, por quê? Porque eu já sei de tudo. O senhor, na verdade, está ultrapassado. Eu é que sei quem são os melhores e os piores amigos. Eu sei quais são os horários para chegar em casa. Eu sei quais são os alimentos, as bebidas que eu devo consumir ou não. Eu sei quais são os investimentos, eu sei quais são os lugares. Por quê? Porque nós sabemos de tudo. E aí esse sabe tudo, essa sabe tudo, vai à faculdade. Aí que sabe mesmo. Ele faz um mês de até teologia. Faz um mês de teologia, de direito, de medicina, seja do que for. E ele já sabe tudo. Ele já consegue resolver problemas que há 2000 anos se discutiam, mas ele já sabe de tudo. E a gente, falar um pouco da nossa experiência lá no seminário, a gente vê isso todo dia. Os alunos entram lá e com um mês de seminário eles já sabem o problema do mal. Quem criou o mal? Eles já sabem. Eles já resolveram o problema do calvinismo com o arminianismo, do aliancismo com o dispensacionalismo, eles já sabem tudo. E eu não posso deixar de confessar para vocês que existe uma certa... A gente dá corda para eles, só para ver onde é que eles vão. Você sabe, puxa, vem aqui falar para todo mundo. E ele vai lá e começa a falar. E você começa a fazer algumas perguntas para ele, até ver o seu rosto ficar um pouco mais ruborizado. Para que ele entenda que, olha, você ainda precisa caminhar como eu também preciso caminhar. E assim vai, se casa, tem os filhos, faz uma faculdade, faz outra, faz um mestrado, faz um doutorado, se especializa e acha que sabe tudo. Nós não sabemos tudo. E não é porque você sabe tudo de uma coisa que você sabe tudo de todas as coisas. Essa é uma outra crendice, uma outra mentira. A pessoa acha que é bem sucedida numa área e isso dá crédito para que ela atenda e responda todas as outras áreas. Não é porque uma pessoa é boa em teologia que ela vai ser boa em administração e qualquer outra coisa. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mateus 25 fala, Mateus capítulo 6 fala sobre a questão da ansiedade,
E o que é que nos deixa ansiosos? Nós não sabemos o dia da manhã. Tiago fala sobre, olha, você pode até dizer que você vai para uma cidade e tal, mas não diga que você vai conseguir os seus intentos, porque você não sabe se você vai conseguir. Diga, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se Ele nos dar vida, sermos bem-sucedidos, porque nós não sabemos de todas as coisas. Mas nós planejamos, colocamos as datas, dizemos como vai ser, como não vai ser, e nós alimentamos as expectativas, e se as coisas dão errado, puxa vida, aí você precisa comparecer ao jantar das consequências negativas, porque a Bíblia está dizendo que nós precisamos colocar todos os nossos planos e considerá-los a sabedoria do Senhor, porque nós não sabemos todas as coisas. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas esses caminhos podem dar em caminhos de morte. O Salmo 119, principalmente o versículo 100, é um versículo interessante, porque diz que até aqueles que têm já as cãs, ou seja, os cabelos brancos, eles podem ser menos sábios do que aqueles mais jovens que se submetem à instrução da palavra de Deus. Sabedoria não é sinônimo de cronologia. Deveria ser, mas não é, por causa da nossa limitação, por causa da nossa carnalidade, por causa do nosso mundo caído. Bom, a primeira questão que nós precisamos lidar é que nós não sabemos todas as coisas. Em segundo lugar, os conselhos sábios nos instruem e direcionam os nossos planos. Conselhos sábios instruem e direcionam os nossos planos. E nós precisamos desse direcionamento porque nós não sabemos todas as coisas. Provérbios 16:1 diz que é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E no versículo 9, essa verdade é confirmada. É como se fosse um coro, é o coro de um cântico. É como se ele estivesse anunciando a verdade e enfatizando essa verdade, que nós precisamos submeter esses planos ao Senhor, porque só Ele sabe que caminhos tem para você e para mim. Terceira lição nesse ponto é que os ouvidos surdos nos levarão às consequências negativas ou ruins. Olha o que diz o texto de Provérbios capítulo 10, versículo 13. Não vou ler todos os textos que estão ali, mas todos eles têm a mesma intenção. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. A vara serve para as costas do tolo, daquele que mesmo instruído, daquele que mesmo alertado, daquele que mesmo confrontado, admoestado, exortado, segue em frente. A Bíblia diz, o próprio livro de Provérbios, que o ingênuo, ele vê o perigo, mas segue em frente, ele não se desvia. Os conselhos sábios nos ajudam a ser bem-sucedidos, e eu quero crer que todos nós, em 2019, queremos ser mais bem-sucedidos do que fomos em 2018. Segunda lição que nós aprendemos, isso no versículo 22, é que o conselho sábio é constituído da coisa certa na hora certa. O conselho sábio é constituído da coisa certa na hora certa. O texto, fruto da nossa exposição, diz que todos se alegram quando dão a resposta apropriada, como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Isso é interessante num mundo de verdades e de pontos de vista. Vivemos num mundo que tem sido definido como um mundo pós-moderno, que é um mundo que ignora a ideia da verdade absoluta. As coisas são relativas, são pragmáticas, nós respiramos um ambiente de hedonismo, de niilismo, ou seja, de desesperança. Então qualquer coisa, se der certo na sua vida, se lhe fizer bem, se lhe der prazer, seja isso a sua verdade. Seja isso a sua máxima, seja isso a sua experiência. Mas o que a Bíblia tem dito é que existe a coisa certa para ser dita, e ela é bem dita quando anunciada, quando proferida da forma certa e na hora certa. E existe esse momento certo, essa forma certa para se dizer as coisas. Imagine que você está lidando com alguém que perdeu um ente querido. E obviamente ele está vivendo um luto, está vivendo uma dor, e é normal, é comum. Mas essa tristeza, esse luto vai se prolongando e dura meses, às vezes anos, e aquela pessoa começa a se ressentir de Deus,
que tirou o seu pai, que tirou a sua esposa, que tirou o seu filho, e que ele não deveria ter feito isso, tantas pessoas más nesse mundo, porque levou o meu pai embora, porque levou a minha mãe, o meu filho, e não, ele não deveria, eu não aceito, eu quero de volta, coisas do tipo. Bom, naquele primeiro momento de luto, de dor, de choro, você não deve falar nada, ainda que aquele tipo de sentimento, de avaliação do que aconteceu, seja uma avaliação errônea, não é a hora certa para lidar com isso, para conversar sobre esse tipo de assunto. Aquele momento é hora de chorar, é hora de abraçar, é hora de sentar-se em silêncio e de sentir a dor do outro, de chorar com os que choram. Mas à medida que o sentimento vai persistindo e até causando algumas outras decisões, avaliações e cursos para a vida, aí é a hora de sentar com o irmão, com a irmã, olha, sinto por sua perda. Na verdade, ninguém se acostuma com as perdas, com as mortes. Elas não deveriam existir, só existem por causa do pecado. Contudo, Deus continua sendo soberano e bom para contigo, para comigo e para conosco. Existe a coisa certa para ser dita e na hora certa, e aquilo que é certo para ser dito está aqui nas Escrituras. As Escrituras constituem nos absolutos que precisam ser enfatizados, a mim e a você, independentemente dos assuntos que nós lidamos. As Escrituras são suficientes para lidar com as nossas crises, com as nossas complexidades da vida, com os nossos momentos de euforia, de êxtase, e também com os momentos de depressão, de tristeza, de nulidade, de não efetividade. As Escrituras são suficientes para lidar com os dois extremos da vida. E nós precisamos dos conselhos dela para nos orientar, nos dias tristes ou nos dias felizes. Os textos, por exemplo, como o de Provérbios capítulo 15, versículos 11 e 12, Provérbios capítulo 15, versículos 11 e 12 diz: a morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Nós não gostamos de ouvir aquilo que a palavra tem a nos dizer em muitas circunstâncias. O versículo 15 diz: para os aflitos todos os dias são difíceis, pois para o coração alegre a vida é um banquete contínuo. E essa alegria só pode vir daquilo que a palavra de Deus derrama na minha e na sua vida. Textos como, por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 1, de 19 a 21, nos ensinam de que nós tentamos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas quanto mais tentamos, mais nos frustramos na nossa própria sabedoria. A sabedoria humana é menor do que a loucura divina, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 1. E Colossenses capítulo 2, Paulo constrói a ideia de que, olha, muitos vão tentar ludibriar vocês com conhecimentos da lei, dos judaizantes, de conhecimentos fictícios, de filosofias, mas toda a verdade está centrada nas Escrituras e em Cristo. Nós precisamos experimentar dessas verdades, e à medida que elas fazem sentido à minha vida, do que transborda na minha vida, eu ser instrumento de Deus para anunciar às pessoas. E o que nós precisamos dizer às pessoas é a palavra de Deus. Por muito tempo eu fui assombrado nos gabinetes pastorais da vida, de que as pessoas sentavam à minha frente e eu precisava dar a solução para a vida delas. Nós não somos chamados para dar a solução para a vida das pessoas, nós somos chamados para anunciar a verdade de Deus às pessoas. E a verdade de Deus, que é poder, vai construir na vida da pessoa os caminhos e soluções que Deus quer dar para a vida dela. Para as transições, para as mortes e perdas, para as desconstruções familiares, para as traições, qualquer que seja o assunto. Nós conhecemos a palavra, experimentamos dessa palavra e do que transborda de nós, do relacionamento com Deus e o conhecimento dessa palavra, nós proclamamos às pessoas. E o poder dessa palavra transforma a vida das pessoas. O poder e a graça do Evangelho é o mesmo poder e graça para a nossa vida de santificação. Não é um outro poder e não é uma outra graça, é a mesma graça. O crente continua precisando do poder e da graça do Evangelho diariamente. Ou você e eu não precisamos do perdão, ou você e eu não precisamos de capacitação, ou você e eu não precisamos de transformação diária.
Nós não podemos associar salvação de santificação, instrução, de identificação com Cristo, de relacionamento com Deus. É o mesmo poder e graça. E como eles são dispensados? Por meio da proclamação da verdade de Deus. No mundo de conhecimentos, de verdades, nós temos a verdade, que é a palavra de Deus, e a suficiência dessa palavra que precisamos proclamar às pessoas. Jovem, você que me ouve, você vai ouvir ou vai ler sobre Rousseau, sobre Freud, sobre Foucault, sobre Nietzsche, sobre Sartre, sobre tantos desses nomes difíceis. Nenhum deles tem a verdade. Na verdade, a maioria deles morre sem conhecer a verdade, com doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, como foi o caso de Nietzsche. Em segundo lugar, existe uma verdade absoluta que precisa ser proclamada, como nós enfatizamos aqui. Nós não vamos ler, mas o texto de Provérbios, capítulo 8, de versículos 5 a 11, fala sobre a valiosidade da sabedoria. Dos versículos 5 a 11, nós temos uma bela construção de que as Escrituras, elas se diferem de qualquer outro conteúdo, de qualquer outra pseudo-verdade. Por causa do tempo, eu quero ir para o nosso último ponto, que vai dizer que conselhos sábios nos livram da morte e direcionam nossa jornada. Conselhos sábios nos livram da morte e direcionam nossa jornada. O texto diz que o caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. Esse verso 24 nos lembra de que nós somos pó e por natureza somos inclinados ao erro. Desde que Adão e Eva decidiram construir um outro caminho para a sua existência, e representativamente nós estávamos lá, você e eu somos afetados em todas as nossas escolhas, em todas as nossas motivações e até nas coisas boas, aprovadas que fazemos. Se você avaliar, tem lá uma pitadinha de autogratificação e de coisas que talvez não glorifiquem a Deus, e nós somos assim, inclinados ao erro. Portanto, nós deveríamos confiar menos em nós mesmos, algo que você não vai encontrar muito apoio na cultura popular, principalmente aqui no nosso país. Acredite em você mesmo. Confissão positiva, né? O pensamento positivo. Determine que hoje o dia vai ser bom, que você vai, mulher, né? Como é esses incentivos à mulher, né? O empoderamento feminino, o empoderamento masculino também. Homem que é homem faz não sei o que, mulher que é mulher. Desconfie de você mesmo. Desconfie de você mesmo, porque você e eu somos inclinados ao mal, e quanto mais confiamos em nós mesmos, é o mais que abrimos brechas na minha e na sua vida para o caminho da frustração, das perdas e do jantar das consequências negativas. Às vezes nós estamos certos de uma opinião, de uma posição, de um lado, e daqui a pouco a gente descobre que aquela posição, aquele lado, aquela opinião não era tão certa assim. Quando você tinha talvez X anos, você acreditava em algumas coisas, e depois que você teve o seu filho, você, eu já não acredito mais, e aí depois que seus filhos, eu já... Desconfie. O texto de Efésios diz que nós éramos escravos, dirigidos por cobiças, por desejos desse mundo, direcionados pelo próprio Satanás. O texto aqui próprio de Provérbios, no capítulo 1, vai ensinar que todos esses escritos, eles são para aqueles que são inexperientes, ou seja, você e eu. Se essa não fosse a nossa condição, Deus não precisaria nos dar este livro. Nós só, como era o projeto inicial, o adoraríamos por nascimento. O primeiro enunciado da grande comissão é Gênesis 1, 26 a 28. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu por responsabilidade de espelhar e de espalhar a glória de Deus. E a própria multiplicação dos seres humanos gerariam não somente novos seres humanos, mas novos adoradores.
Por conta do pecado, esses homens continuam sendo adoradores. Eles nascem adoradores, mas não da pessoa de Deus, de si mesmos. E agora precisa do advento de Cristo para que nós então voltemos ao projeto inicial e sermos adoradores e adoradoras do Senhor. Então confie em você mesmo. Provérbios capítulo 14, versículo 27, nos ensina que o temor do Senhor é fonte de vida e ajuda a escapar das armadilhas de morte. As armadilhas, por exemplo, do nosso coração, que às vezes mesmo desejando aquilo que é bom, ilícito, nos prega várias peças. Lembra da esposa de Jacó? Ela só queria um filho. Raquel. Ela só queria um filho. Que mal tem em querer um filho? E Deus então lhe concede a graça de ter um filho. E ela coloca o nome de José, que quer dizer: me dê mais um, acrescente mais. E é justamente atendendo a um dos seus desejos que ela perde a vida. Cuidado com aquilo que você pede a Deus. E cuidado com algumas respostas que Deus te dá. Lembra do povo lá em Números capítulo 11? Eu quero carne, não quero chicória, não quero mais ovo. Então tá bom, você quer carne? Até sair pelo zóio. Às vezes Deus nos dá o que tanto nós pedimos. Eu quero um namorado, eu quero uma namorada, eu quero fazer a faculdade, eu quero me casar, eu quero um filho. Não são coisas ilícitas, são coisas lícitas. Contudo, desconfie às vezes de si mesmo. Em segundo lugar, em Cristo, os conselhos da palavra de Deus fazem todo sentido, e somente em Cristo fazem todo sentido. Para aqueles que não têm o Espírito de Deus, não fazem sentido. Mas para aqueles que têm o Espírito de Deus, sim, fazem todo sentido. Bom, preciso caminhar para o final. E eu só queria trazer as últimas aplicações para você e para mim e passar a palavra ao pastor. A primeira aplicação que nós tiramos de tudo que conversamos aqui é que todos precisamos nos submeter aos planos do Senhor. Todos. Os pastores, os missionários, os doutores, os advogados, os filhos, os construtores, todos os filhos e filhas de Deus, e debaixo da cruz de Cristo não existe morrinhos, todos nós somos iguais, todos precisam se submeter aos planos do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo se submeteu. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, diz que Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de homem e a posição de servo, e foi obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se submeteu aos planos eternamente estabelecidos. Por que você e eu não queremos nos submeter? Já pensou sobre isso? Senhor, eu não aceito, eu determino. Vai. Hashtag só que não. Somente a palavra de Deus é a autoridade final em nossas vidas. Você vai acumulando ao longo da vida um monte de verdades, um monte de experiências, um monte de pseudo-conselhos. O que você e eu temos que saber é que somente a palavra de Deus é a autoridade na minha e na sua vida. Não importa da sua experiência familiar, não importa do que passa pela minha e pela sua cabeça, não importa qual é o meu imprint, qual é o meu sentimento, siga o seu coração, mulher. Não importa essas coisas todas. A autoridade sobre mim e sua vida é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você e eu precisamos agir assim, caminhar assim, olha, existem muitas circunstâncias que são constrangedoras, a depender do quanto nós já caminhamos em algumas pseudo-verdades. Mas a verdade da palavra do Senhor nos liberta, nos abençoa. A palavra de Deus diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em último lugar, todos os bem-sucedidos têm os seus ouvidos abertos para os conselhos sábios. Todos. Eu não sei te dizer qual na verdade, são as minúcias da receita dos bem-sucedidos, mas uma coisa eu sei, de forma macro, todos eles têm os seus ouvidos abertos para os conselhos sábios da parte do Senhor.
proclamado em forma de pregação, numa conversa de pé de ouvido, numa circunstância, numa amostragem, numa revelação da parte de Deus para você e para mim. Mas todos os bem-sucedidos, homens e mulheres, têm os seus ouvidos abertos a esses conselhos sábios. Não vou ler por causa do tempo, mas o texto de Hebreus capítulo 3 diz: olha, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Não tape os ouvidos como se o próprio Deus não estivesse falando com você. Talvez existem alguns temas que Ele está batendo. Ouça, se é o Espírito Santo de Deus que tem falado contigo. Em suma, quem não ouve conselhos sábios será convidado para o jantar das consequências negativas em 2019. A minha oração é que você e eu não compareçamos a esse jantar, mas que Deus nos convide para o banquete preparado por Ele, estabelecido por Ele, organizado por Ele, uma vez que você e eu temos nos submetido ao sábio, absoluto, autoritativo, bondoso conselho da parte dEle para você e para mim. Senhor, nós agradecemos pela instrução da Tua Palavra, a sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Obrigado por ter nos mostrado uma porção da Tua verdade nessa noite. Deus, só o Seu Santo Espírito pode aplicar a Tua Palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nossas realidades e contextos. E o que eu peço ao Senhor é que o Senhor as aplique em nome de Jesus. Que haja conexão do nosso tempo de culto aqui com o restante da nossa semana. Que nossas decisões amanhã, ao longo da semana, nossos relacionamentos, nossas brincadeiras, nossos momentos de lazer, nossos investimentos, eles tenham tudo a ver com as verdades que ouvimos aqui nesse breve período de tempo. E que o Senhor construa a Tua vontade nas nossas vidas de forma a Te glorificar e de forma a edificar a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, abençoa o pastor Jorge, dona Nice, sua família, liderança dessa igreja, os projetos que eles têm colocado em oração diante do Senhor, os membros e congregados aqui, as famílias, os pedidos mais latentes que têm sido feitos aqui nessa comunidade. Que o Senhor se compadeça e que os dirija de forma a o Teu nome ser conhecido aqui na cidade e região, e que até o Teu encontro nós procedamos de forma fiel e de forma a glorificar o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e lhe agradecemos. Amém.